Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias, com imagens do AltV, a TV da internet, redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. O nosso convite para você aí pela próxima hora, todo mundo curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Sua participação também é bem bacana, a interação pelo WhatsApp no 973350038, 973350038, para fazer perguntas aqui para os nossos entrevistados de hoje. Eu sou Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana por aqui, com empenho, com dedicação e sempre desejando saúde para todo mundo. Vamos colocar em campo os nossos entrevistados, as nossas entrevistadas de hoje, que vão debater os temas por aqui propostos no programa Gente que Fala. Doutora Valéria Calente com a gente, advogada, jornalista, ela integra as comissões de Direito Médico, Direito das Famílias e Direito Internacional da OAB São Paulo, subseção Santo Amaro. Doutora Valéria, bem-vinda, obrigado por colaborar sempre com a gente. Tudo bem? Tudo ótimo, uma alegria, Mauro, estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigada pelo convite. Boa tarde, a minhas colegas do painel de hoje. Tenho certeza que vai ser um debate muito produtivo. Vamos seguir também aqui. Eu apresento a Thaís Sena. Ela é pedagoga, professora de inglês, coordenadora pedagógica da Ebony English e representante do grupo de pesquisa Laroyer, que é voltado a culturas infantis e pedagogias descolonizadoras. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, obrigada. Boa tarde. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho sobre o que a gente faz na Ebony com vocês. Muito legal. Obrigado pela presença. Denise Alves, é contadora, também está com a gente no programa Gente que Fala. Bem-vinda, Denise. Olá, boa tarde a todos. Agradeço o convite, minha primeira vez, mas espero que eu possa aí agregar bastante aí nesse espaço. Muito obrigado pela presença e já teremos aqui na nossa conexão o Nuno Paiva, ele é analista de perfil comportamental, então logo ele se conecte, a gente coloca o Nuno aqui na nossa conversa. Então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, primeiro assunto desta semana. Será que tem alguém por aí se queixando de mal-estar, dor de cabeça, dificuldade para dormir e outros sintomas, né, por conta do calor? Olha, as altas temperaturas afetam todo mundo e atingem a economia em cheio, com um efeito dominó. E a Organização Internacional do Trabalho, por conta disso tudo, estima que o estresse voltado ou provocado, né, o estresse provocado pelas altas temperaturas, reduzirá em 2,2% as horas de trabalho em todo o mundo até o ano de 2030. E essa perda equivale ao rendimento de cerca de 80 milhões de postos em tempo integral. Doutora Valéria Calente, produtividade menor, menos vendas aí para o comércio, menos produção na indústria, né? Redução de lucros e tudo isso desaguando em mais demissões, né? É o que a gente costuma ver em muitas situações desse tipo. Mas aí no seu dia a dia, no seu trabalho, você já sente os efeitos do calor aí na redução da produtividade, enfim, os clientes se queixam de alguma coisa nesse sentido? Muito, né? O calor ele traz consigo assim uma indisposição física, mental, uma certa intolerância. Então, nós vemos o efeito em todos os lugares. Primeiro, que aumenta o transporte individual. Então, o trânsito fica terrível. Nós começamos a ver a irritação das pessoas já logo cedo na condução dos seus veículos, de suas motos. É uma coisa impressionante. Aqui no trabalho, nós percebemos também
com os nossos colaboradores, né? Chega assim, pela hora do meio-dia, tá todo mundo morrendo, mesmo com ar-condicionado, o ar-condicionado do prédio não dá conta, os ambientalistas que não nos ouçam, né? Mas assim, não dá para ficar sem o ar-condicionado. Ontem eu li que a sensação térmica no Rio de Janeiro estava de 58 graus. Gente, nós não temos estrutura para enfrentar esse calor, né? As pessoas realmente se sentem mal, os prontos-socorros lotados, pressão elevada, as viroses, a dengue bombando. Então, assim, nós temos realmente um problema de economia e de saúde pública com essas altíssimas temperaturas que nós estamos enfrentando. E pelo visto, teremos que nos adaptar, né? Porque a realidade daqui para frente deverá ser essa, né? Então, nós temos visto, né, já há muito tempo, aquecimento global, e estamos agora realmente sentindo na pele. Eu acho que realmente tem que haver uma conscientização mundial, e se nós realmente não fizermos alguma coisa, eu não sei que mundo estaremos deixando para nossos filhos e netos. Sim, e para usar um termo do direito, né, doutora Valéria, o termo petição, né? Tem aquela frase antiga que diz petição de miséria, não estou num estado deplorável. Isso. O calor deixa a gente assim, petição de miséria, né? Deixa, todo mundo assim, meio desmaiante, né? Meio farol baixo, é realmente muito triste. E vimos na Europa, vimos nos Estados Unidos altíssimas temperaturas, as pessoas, os idosos morrendo, né? Um alto índice de morte nos idosos. Então, assim, nós temos realmente que nos preparar e eu não sei o quanto essa onda de calor foi tema das pautas das políticas públicas, mas elas têm que ser incluídas. Sim. E você tem uma vivência, né? Vamos sair um pouquinho do Brasil, né? Por conta do seu trabalho com a Itália, lá não tem sido diferente, né? As ondas de calor no verão na Europa e já já também lá, né, novamente vai acontecer alguma coisa nesse sentido. E teve, a gente falando do impacto também na economia, né? E falando um pouquinho da Itália aqui, o verão ele foi extremamente rigoroso lá e eles sentiram a queda, né? Assim, no rendimento do turismo, porque as pessoas não gostam de viajar com um calor escaldante desse. Então, a Europa, que tem como uma de suas grandes fontes de receita o turismo, tem sentido ano após ano a diminuição do número de turistas no verão. A primavera teve ondas fortíssimas de calor, teve na Itália, em Paris, em Portugal, né? Os incêndios, tudo isso vem no pacote dessas ondas de calor. E realmente a Itália sofreu muito, os idosos sofrem muito. Nos Estados Unidos tivemos também ondas de calor sufocantes e começamos também, né? Começamos a sentir aqui. Denise, para te ouvir a respeito, como é que você tem percebido aí no dia a dia do trabalho? Você que é contadora, né, fazendo um trocadilho aqui, tem gente contando os dias para o verão acabar, só faltam 3, né? Dia 21 ele vai embora, mas o calor ainda continua um pouquinho. Pelo que eu estou acompanhando, continua, né? Cai um pouco, mas essa sensação, né, esse calor, esse abafado continua, né? Então, temos um outono aí meio aquecido, mas reflete sim, né? Eu concordo com a doutora Valéria, né? A gente aí no dia a dia, eu hoje estou em home office, não tenho essa participação em trânsito, no transporte público, mas eu vejo muito assim, quem trabalha externo, principalmente, né? Já quem está no ambiente interno tem aí o ar-condicionado, concordo, né? Tudo tem essa facilidade, né? Mas eu acho que afeta também muito quem está aí no externo, né? Fazendo entregas ou em profissões como agricultores, na área de construção civil. Imagina nós que estamos no interno passando por tudo isso, né? Imagina esses outros profissionais no ambiente externo. Eu acho que eles ainda sofrem um pouco mais, né? E aí é o que a doutora concordo que ela falou, né? Você fica muito mais sensível, né? A irritabilidade também, né? Então tudo isso afeta. A parte de a pressão também, quem tem pressão alta, como eu tenho esse histórico, afeta um pouco a produtividade também, com certeza, né? Então tudo isso com certeza afeta. Mesmo você tendo aí um ar-condicionado, um ventilador próximo,
cai sim a produtividade e afeta. Você, no seu trabalho, já consegue sentir efeitos sobre os negócios? Os clientes do escritório de contabilidade falam a respeito sobre queda de produtividade, queda nos negócios mesmo, de vendas, de lucros, e aí o risco até de demissões? Sim, já alguns comentam sim, né? Na parte mesmo de venda, não da parte dos prestadores de serviços, né? É, esses não afetam tanto, mas vejo sim reclamação na parte daqueles que trabalham com venda. A queda, sim, acaba afetando, né? Sim. Thaís, para te ouvir também a respeito dessa situação que a gente vive agora, o calor afetando a economia, o trabalho, como é que é no seu dia a dia? Bom, a Ebony se tornou uma edtech, né, durante a pandemia, então todos os professores trabalham de maneira remota, majoritariamente. Eventualmente, a gente faz algumas aulas presenciais, mas no geral todo mundo trabalha de casa, então, em teoria, não tem tanto impacto em relação à movimentação. Mas eu moro em Cotia e eu faço mestrado em Guarulhos, então eu estou acompanhando bastante isso que a doutora Valéria pontuou. Embora a gente tenha algumas preocupações com o meio ambiente, né? Alguns cuidados, eu acabo tendo que me locomover de carro, gastar o ar-condicionado, enfim. Então, acaba que. E eu percebo com os alunos também, né? Acaba que eles se sentem menos dispostos. Às vezes, no começo do dia, tem uma disposição maior, mas no final do dia, junto o cansaço e o calor, eles estão muito menos dispostos a participar, a se envolver nas aulas quando está muito quente, em relação a dias com a temperatura mais amena. Eu fico também acompanhando, como a doutora Valéria falou, os dias que na previsão do tempo vai estar mais fresco para eu conseguir me programar melhor. Pois é, Thaís. E nesse sentido, né, nesse raciocínio final seu, em relação à disposição das pessoas, né, a pedagogia pode lançar mão de quais estratégias? Quando a gente está com dificuldade mesmo de retenção, do aprendizado, porque o calor incomoda, porque o calor irrita, enfim, muita gente acaba sofrendo com isso. Como é que a pedagogia pode se adaptar para lançar mão de alguma forma de ajudar quem está aprendendo? Eu entendo que de diversas formas. A gente pensa muitas vezes na sala de aula, mesmo que no ambiente virtual, com uma coisa bastante formal, mas a interação pode acontecer de diversas maneiras. Então, a gente não precisa sempre ficar, por exemplo, o professor liga o microfone, todo mundo desliga e fica esperando sua vez de falar. A gente pode pensar em atividades mais interativas que envolvam diversas habilidades, mas sem ficar necessariamente num modelo fechado, quadrado, para que a gente consiga envolver as pessoas e também não fique uma coisa maçante, porque no final do dia está todo mundo cansado, acaba que muitas vezes, se a gente ficar só em pergunta e resposta, por exemplo, a aula acaba não fluindo e isso prejudica o processo formativo dos alunos, né? Muito bem, esgotado esse tópico, vamos seguir aqui com mais um assunto. Nessa edição do programa Gente que Fala, é segunda-feira, início de semana. Estamos pela 365, a sua rádio de todos os dias. Também por imagens na TV, a TV da internet, nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a reapresentação noturna, a partir das 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Bom, gente, já começou o prazo aí da entrega das declarações do imposto de renda e a Receita Federal recebeu mais de 2.200.000 declarações do imposto de renda 2024, agora nesse primeiro fim de semana após o início do prazo de entrega, né, que começou na sexta-feira. Quem recebeu mais de R$ 30.639,90 em 2023, incluindo salário, aposentadoria e pensão do INSS ou dos órgãos públicos, é obrigado a declarar este ano, sim. E há ainda várias outras mudanças, não só nesse aumento aí do limite, né? Há outras mudanças, como na declaração de dependentes, no aumento do limite de doações. E, como eu falei, o prazo de entrega já começou e vai até o dia 31 de maio. Todo mundo, então, tem que já levantar a documentação e começar a se preparar para fazer a entrega. Denise, além do limite
Desculpe. Que passou de 28 mil para 30.639, mais ou menos, né? O que é que a gente tem de mudanças importantes para salientar, para destacar? Estou acompanhando aí, me atualizando, né? Aumentou dos 28.559 para os 30.639,90. Teve também a parte, né, da soma de bens, que agora passou para 800 mil. Isso fala de soma, né? Você tem ali um bem, um imóvel avaliado em 700 mil, e já tem um veículo aí de 150 mil, vamos dizer. Então, você já está obrigado a fazer essa entrega na declaração. Então, ele traz isso, né, essa alteração também, né, na questão também de você comprar um imóvel, né, dentro dos 180 dias, te leva também à obrigatoriedade, são particularidades que a gente precisa também fazer o estudo, né, cada cliente aí é um caso, né, ser estudado. Fala também do percentual de doações, né, da questão das doações, o percentual é que houve uma mudança, né, na parte aí do adolescente, né, da parte dos idosos, do Pronon, né, que teve um aumento aí de 1%, e também da questão dos dependentes, né, da parte aí de você declarar lá na ficha, né, a parte dos pais, dos avós ou bisavós, ele teve um valor aí de 24 mil, né, na casa aí dos 24 mil, que eram 22.847. Então, teve também esse aumento, né? Até esse valor você pode levar isso na sua declaração, né? Como dependente, a partir daí você já não é importante estar declarando junto, né? Ou você levar isso, todas as partes dos rendimentos, né? Da parte tributável ou não tributável. Então, casos que a gente precisa estudar, né? Então, assim, teve a parte também do GOV, né, do selo aí. Antigamente você dava para acessar algumas partes na modalidade bronze, agora você precisa ter pelo menos o selo prata, né, o selo ouro ou pelo menos o prata. Então, são diversas mudanças que vem acontecendo. O prazo também aumentou para o dia 15. Eles deram esse intervalo aí entre dia 1º a dia 15 para o contribuinte, né, tá vendo a parte de quem faz direto a declaração pré-preenchida, tá conhecendo melhor o sistema, tá atualizando o Gov. Esses 15 dias também para você fazer uma organização dos seus documentos, né? Então, teve aí mudança tanto na data de entrega, até a data limite, a data de rendimentos tributáveis, dos não tributáveis, que passou a ser 200 mil, dos bens, né, a parte de doações, como eu havia mencionado, dessa ficha também, né, dos pais e avós, né, dos bisavós. Então, assim, foram diversas mudanças que vêm acontecendo agora no ano calendário de 2003, agora entregue em 2024. Quem teve rendimentos tributáveis acima de 30.639,90, então esse ano tem que declarar, era 28 mil e alguma coisa, já tinha um bom tempo que estava parado nisso, né? Então, essa Sim, foi uma mudança importante, não é muita coisa. Isso mexeu também com esse valor que você apresentou de dedução por dependente, né? sim, mudou a parte do dependente, né? Outros continua no mesmo valor, o limite, né? Então, essa questão mexeu, né? Espera também mais declarações a ser entregue, mais atualizações. Então, tudo isso também houve mudança. Esse valor de patrimônio, você falou 800 mil, também houve uma boa elevação, era bem menos, era 300 Era mil, né? 300 mil, isso. E entende-se que são somas, né? A gente fala, eu tenho um apartamento que não atingiu, mas você tem que agregar tudo, né? É um imóvel, uma casa, um apartamento, veículos, né? Com seu nome, então isso vai tudo da soma, né? Então, elevou bem, né? Aumentou bem o valor. Rendimentos isentos e não tributáveis, uma caderneta de poupança era 40 mil reais. Isso também alterou? Teve partes dos não tributáveis, que agora 200 mil, né? Então, teve uma alteração. Importante, né?
lembrando assim que aquele que faz qualquer ganho em bolsa de valores, qualquer aplicação, independe do valor, né? Se ele faz essa parte, ele precisa declarar, né? Em bolsas de valores, em moedas, então te leva à obrigatoriedade. Sim, o prazo também está um pouco diferente, né? Porque o padrão era de 1º de março a 30 de abril. Eram 2 meses, exatamente. Como a gente tem agora, começou agora e vai até 31 de maio, tem 2 meses e meio, né? Então, Isso. teoricamente, isso facilita um pouquinho. Claro, para quem se antecipa, é ótimo. Para quem deixa no final, dá na mesma. Continua. Eles colocaram porque você, como os rendimentos tributáveis, você pegar esses informes através de via banco, você que é CLT, esperar isso das empresas, você está recebendo até o dia 28 de fevereiro, então, e antes começava de imediato, 1 de março, né? Então, ele deu esse intervalo para você se organizar. Também a mudança, né, na questão do Gov, né? Muita gente aí tem que colocar isso em um aplicativo no celular, tem que fazer o acesso, tem que se atualizar. Então, eles estão dando mais tempo, né? Muitas pessoas estão levando isso para a declaração pré-preenchida ou, no caso, acesso via Gov, né? Já traz grande parte das informações. Você falou, na resposta anterior sobre a questão de uma venda de imóvel que tem um prazo de 6 meses para reinvestimento do valor dessa venda de imóvel, mas isso tem a ver, na verdade, com o imposto que é calculado sobre o lucro imobiliário. Não é necessariamente sobre o imposto de renda, isso não é feito agora. O que é feito agora é o ajuste Isso. essa, dessa informação para a Receita, digamos assim. E você leva isso para outra declaração, para outra informação, que é o ganho de capital, né? Sim. Então, com essas informações, isso aconteceu em 2023, o ano calendário. Agora chegou a hora de você fazer essa importação e agregar isso dentro da declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Mas se houve valores a pagar, você já fez todo esse acerto dentro do GCAP. Agora é só levar essas informações como obrigatoriedade dentro do imposto de renda. Vale a pena usar a declaração pré-preenchida? Ano passado foi o primeiro ano que teve essa possibilidade. O contribuinte se adaptou bem, se atrapalhou? Qual que é a recomendação dos contadores? Olha, muitos se atrapalharam, sim. É novo, né, para o contribuinte, né, não tem conhecimento na área, até nós mesmos, mesmo da área, né, contadores, precisamos nos atualizar dia a dia, né, então, assim, muitos tiveram dificuldade, porque muitos pensam, eu vou declarar, eu vou restituir algo, ou medo de declarar porque tem que pagar imposto, né? Na verdade, lógico, né, dependendo do seu rendimento tributário, você tem a pagar, ou pelo que já foi, né, antecipado, você tem um valor a restituir, mas muitos se atrapalham nessa parte, né? A pré-preenchida traz as informações, principalmente, né? Eu já até fiz o teste hoje, né? De quem tem contratos aí CLT, ele traz todas as informações, mas tem que tomar um certo cuidado, né? Na hora de você validar essas informações, ver ela, lógico, né? Tem todas as informações por parte da empresa, por parte dos bancos, né? Outras operações. Mas é importante você, em cada ficha, olhar se está tudo certo mesmo. E muitos não sabem que tem essa obrigatoriedade, né? Às vezes não tem esse conhecimento que atingiu os 30.639. Outros têm até mesmo o valor a restituir e às vezes não tem, fala, não, eu não vou declarar com medo de pagar, né? E aí vem o caso que vem o bloqueio do CPF, vem a multa, né? Então, muitos, quando foi fazer essa pré-declaração, teve sim a dificuldade, principalmente por meio do Gov, né, que leva essas informações. Quais são os erros mais comuns que ainda continuam acontecendo na declaração de imposto de renda e que, assim, por bobagem, por besteira, o contribuinte acaba parando na malha fina e depois dá aquele trabalhão para ajustar? Olha, um que mais ocorre assim é você colocar o filho, né, até 21 anos ou 24 anos, aqueles, né, que tem
um curso superior e você não declarar que ele tem também um rendimento. Às vezes ele tem uma ligação de CLT, né, tem um vínculo. Você fala, não, eu vou colocar ele como dependente, ele vai entrar, vai deduzir da minha declaração, ou eu vou receber mais, ou vou pagar menos imposto. Só que você esqueceu de declarar que ele também teve um rendimento. Essa base de cálculo ela vai aumentar, né, quando você fazer a retificação da declaração, e aí você espera receber um valor ou pagar menos por causa do dependente, e você acaba pagando mais. E aí é onde que é viável você fazer um estudo separando essas declarações. Cada contribuinte, cada CPF faz a sua declaração. E aí ocorre muito, eu vou colocar meus filhos, né, e tudo, e acaba esquecendo de declarar tudo que é tributável, né? Tanto da parte dos dependentes também. É. Tem muita gente que tem problema com a apresentação de despesas relacionadas com saúde, os recibos de médicos e clínicas, enfim. Nessa área, existem muitas pessoas físicas que pagam hoje planos de saúde por pessoa jurídica. Então, Sim. essas pessoas acabam que elas não podem declarar os pagamentos para o plano de saúde, porque não foi ela quem pagou. Quem pagou foi a pessoa A pessoa jurídica. jurídica. Então, mas o imposto de renda não deu um jeito nisso ainda, porque, na verdade, a Uhum. pessoa, às vezes, ela trabalha como PJ, e é ela mesma quem paga, mas é, É, e no meu o caso. que consta é que o plano é da pessoa jurídica, mas na verdade quem pagou foi a pessoa física. A Receita está pensando em uma forma de arrumar isso, porque a pessoa, ou ela perde a possibilidade de obter as restituições, né? Ou ela acaba se declarar dessa forma, caindo na malha fina, e vai ter que justificar depois. Não, ainda está ocorrendo, não se fala ainda em alguma mudança, né? Mas é o que você falou, né? Tem eu mesmo, né? Eu sou PJ, pago o meu plano via pessoa jurídica, né? Porque há uma grande diferença entre pessoa jurídica e física, e na hora da declaração sempre tem esse problema, né? Você corre o risco de declarar e cair na malha fina, mas ainda está correndo, está tendo ainda, não tem essa mudança ainda, né? Sim. Ainda De uma, ocorre. sim, de uma maneira geral, as dicas, então, para o contribuinte não ter problemas, declarar antes, quem tem restituição deve aproveitar, guardar o lugar na fila. Eu Quanto antes você declarar e tiver restituição, antes você recebe. Eu sempre falo, né? Sempre falo para os meus clientes, olha, a gente agora está no ano calendário de 2024. Tem dúvida numa consulta particular, né? Num curso, no ensino superior, vai guardando isso, e-mail, nuvem, se está impresso, deixa uma pasta, né? As benfeitorias de um imóvel residencial, de um apartamento, vai guardando isso, porque quando chega março, é muito corrido, né? Então, às vezes você não lembra do que tudo aquilo que você fez no ano calendário de 2023. Então, se você já vem separando, você separar um documento é muito mais fácil do que você buscar desde janeiro de 2023 para correr e fazer agora. Muitos, no meio do preenchimento da declaração, né? Eu lembrei, fiz uma consulta no tal valor, eu fiz um curso, né? E aí a pessoa já é mais difícil ela buscar aquela nota, ou passou fez algum plano, né, alguma coisa com dentista, tudo, é difícil você depois buscar essa nota, buscar esse recibo para levar na declaração. Então, se você puder já no ano que você está passando, no ano calendário, já se organizar, isso faz muita diferença. Eu tenho clientes que chega logo agora em março, já tem tudo planilhado, tem tudo em Excel do que teve de despesas do filho, né, dele, da Sim. esposa, que vai na declaração. Então fica muito mais fácil para o contribuinte também, né, acompanhar. Eu acho que a organização é a primeira palavra, né, para fazer uma boa declaração. Muito bem. Boa sorte para todos os contribuintes do imposto de renda na declaração aí para o Leão da Receita Federal. Prazo, então, 31 de maio, prazo final. Quanto antes, todo mundo se mexer, levantar a documentação e prestar as contas, tanto melhor. Vamos falar sobre o próximo assunto aqui. Programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, Alt TV, TV da internet,
Redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos lá, gente. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal trouxe importante mudança para os casamentos e uniões estáveis envolvendo pessoas com mais de 70 anos de idade. Vejam só, por unanimidade, o plenário do STF definiu que o regime obrigatório de separação de bens previsto no Código Civil pode ser alterado pelas partes, respeitando, claro, a autonomia e a autodeterminação das pessoas idosas. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do tema, a obrigatoriedade da separação de bens, baseada apenas na idade, né, doutora Valéria, é uma forma de discriminação expressamente proibida pela Constituição. Sem dúvida nenhuma, você veja só que incoerência, né? Nós tínhamos o maior de 70 anos, sujeito a uma separação obrigatória de bens no seu casamento, na sua união estável, mas enfrentamos também o aumento da longevidade em razão do avanço da medicina, da busca de qualidade de vida. Então, as pessoas estão vivendo mais. E aí eu via muitas vezes aqui no escritório pessoas que tinham uniões já há bastante tempo e que não podiam comunicar esses bens com a pessoa com que eles tinham escolhido para viver. E vemos aí, por exemplo, um presidente da República com mais de 70 anos, que pode tomar decisões que impactam o patrimônio de toda uma nação e não poder decidir sobre o seu próprio regime de bens ao construir união estável com a companheira. Então, era realmente uma incoerência, e eu acho que foi um grande avanço essa decisão do STF. Como que as coisas ficaram, Mauro? Quem já havia se casado pelo regime da separação de bens obrigatória antes, ou constituído a união estável sob o mesmo regime, pode fazer alteração depois dessa decisão do STF. Como que essa alteração vai ser feita? Para quem constitui união estável, através de uma escritura pública. Vão os dois lá no cartório onde fizeram a escritura de união estável e fazem uma declaratória de que estão fazendo a opção por qualquer outro regime a partir daquele momento. E os que são casados e que se casaram pelo regime da separação obrigatória, tem que fazer uma ação judicial de modificação de regime de bens. E o que o STF tomou um cuidado, né, nesse tema, foi muito importante, ficou muito tempo em discussão, que essas decisões elas valem dali para frente. Então, até essas pessoas que vão fazer a alteração, essa alteração ela vai valer daquela data em diante, ela não retroage. Porque imagina se fosse retroagir a quantidade de inventários, arrolamentos, enfim, separações de divórcios que teriam que ser revistas, né? E aí isso, na realidade, visou a garantia da coisa julgada, do direito adquirido, mas foi realmente um grande avanço e as pessoas hoje elas vão ter a liberdade de fazer a escolha do regime que melhor atenda a esse casal. E 70 anos, na realidade, é uma idade que hoje é altamente produtiva. Eu vejo, comparo, por exemplo, a minha avó, meu avô, nessa idade, com as pessoas que eu vejo hoje com 70 anos, extremamente ativas, joviais, né, e com o intelecto tinindo, né, plenamente capazes, e que tinham que engolir, né? Que, enfim, vinha lá o Código Civil e punha a goela abaixo um regime de separação de bens. O STF, felizmente, corrigiu isso. E é um grande avanço para o direito de família. Os advogados familiaristas, as instituições, elas se empenharam muito, né, em auxiliar, em participar desse processo. O IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, teve um papel bastante importante. E hoje todos celebramos aí esse avanço que o STF trouxe para nós. Bom, qual é o caminho das pedras aí que foi estabelecido e apontado, então, para essas mudanças poderem ser feitas? Quem tiver interesse em fazer essa alteração, né, no regime de casamento ou de união estável, tem que constituir advogado, tem que procurar um cartório, quais são os caminhos? Isso, a mudança, quem casou tem que fazer a alteração
por ação judicial, uma ação de modificação de regime de bens. E aí ela precisa de advogado. A pessoa que fez por escritura pública, ela pode fazer uma outra escritura pública, né? Alterando também esse regime. Quais são os regimes que nós temos hoje, né? Nós temos a comunhão universal de bens, tudo comunica. Temos a comunhão parcial, comunica da data do início do casamento ou da união estável para frente. E aí nós tínhamos a separação convencional de bens, que a pessoa escolhia o da separação, e aí a pessoa com mais de 70, ela pode inclusive escolher o da separação, mas não ter imposto esse regime, né? Nós tínhamos também o da separação legal em outros casos, como por exemplo, a pessoa se divorciou, mas ainda não fez a partilha de bens, tá? Também tinha que obrigatoriamente se submeter ao regime da separação legal de bens. E temos o da comunicação dos aquestos. Os bens não se comunicam, cada um tem o seu, mas em caso de separação, o que foi adquirido durante a união é comunicável. Então, com essa decisão do STF, as pessoas podem, através da escritura pública ou da ação judicial de mudança de bens, fazer escolha de qualquer um desses que eu falei aqui, inclusive o da separação, quem for fazer daqui para frente, mas não em posição, mas por uma decisão própria. E o que é que freava isso até aqui, vedava isso até O aqui? Código Civil, né? Nós tínhamos uma disposição expressa no Código Civil que os mais de 70 anos tinham o regime obrigatório da separação de bens. O que É há uma incoerência, né? é um desacordo, né, com a realidade hoje vivida, né, como você destacou, né, as pessoas com 70 anos e mais disso, né, mais do que isso, com toda a jovialidade, com toda também a expectativa de vida que a gente observa, né, com o avanço da ciência, da saúde, as pessoas, né, têm muito tempo pela frente e Estão indo longe, sem dúvida. vão tomar suas decisões não só em relação às uniões, né, aos casamentos, mas em relação aos negócios, né? Sim, então, olha isso. A pessoa ela pode ser CEO de uma empresa, tomar decisões importantíssimas que afetam milhares de empregos, mas não podia escolher o regime de bens, né? Não tinha sentido nenhum, e era realmente um etarismo, né? Aviltante, uma discriminação contra a pessoa com mais de 70 anos, que felizmente foi corrigida. E aí, e não puxando a brasa para minha sardinha, Mauro, eu acho que é importante as pessoas que vão fazer essas alterações que elas procurem um advogado familiarista. Eu acho que assim, o contador também é uma pessoa importantíssima na vida das pessoas, né? E aqui só puxando o ganchinho da nossa discussão anterior, a pessoa não precisa ter orientação de um profissional. Não faça a sua declaração sozinho, né? Tenha um contador da sua confiança, como você tem que ter o seu advogado, o seu médico, são pessoas importantes na gestão da sua vida. E aí chega essa época do ano, fica aquela loucura, né? Eu que faço família aqui também, partilhou patrimônio, como que eu vou declarar? Tem filho, cada um paga uma parte, quem que vai declarar o filho como dependente? Então, tenha o seu contador e tenha o seu advogado de confiança para te auxiliar, inclusive nessas questões que você pode ir lá e resolver sozinho, por exemplo, através de uma escritura pública. É muito importante você ter orientação, fazer um trabalho preventivo, né, na gestão patrimonial de um casal que está se formando. Sim, tem que procurar sempre o profissional adequado para aquela demanda, porque se fizer sozinho, fizer uma bobagem, errar é fácil, né? Aí corrigir é que vem o problema pela frente. Sem dúvida nenhuma. Bom, essa decisão do Supremo em relação aos casamentos, às uniões estáveis, já está valendo? Já Alguma coisa ainda estava bem. falta para entrar na praça, digamos assim? Não, já está valendo, já fiz várias escrituras, as pessoas alterando. Já pode fazer. Quem quiser alterar seu regime, quem teve que casar pela separação obrigatória, ou quem constituiu união estável sob o regime da separação obrigatória, já pode procurar o seu advogado de confiança, fazer alteração de regime de bens por casamento, e a escritura de união estável, se foi uma escritura de união estável, alterando o regime de bens. E já que a gente estava falando de imposto de renda, né, doutora Valéria, essa mudança não influencia em nada em relação ao imposto de renda, porque uma coisa é a união entre as pessoas, outra coisa é os bens que elas têm,
os ganhos que elas têm, e aí cada uma faz o seu imposto de renda, isso não afeta, né? Não, eles podem. A pessoa pode estar casada pelo regime da comunhão universal, os dois têm suas atividades profissionais, suas empresas, fazerem declarações independentes, isso não vincula como dependente fiscal ou tributário, né? Cada um pode ter a sua própria declaração e cometer seus próprios erros sozinhos, né, Denise? Se for fazer sem nenhum tipo de Verdade. Deixa eu ouvir a Denise a respeito dessa novidade do Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia essa decisão do Supremo, Denise? O que ela relatou, né, para fins de imposto, não atrapalha, né? Sim. Mas, igual ela falou, né, uma pessoa de 70 anos poder conduzir, né, aí, né, dar vários demandas aí num país ou determinados assuntos, porque não na área do civil, né? Agora, para imposto, é como a doutora falou, né? Nada influencia. Você vai declarar isso em conjunto ou cada um vai fazer conforme a sua declaração de forma individualizada, então não interfere. Muito bem. Programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. À noite, às 10 horas, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Vamos conversar agora com a Thaís sobre o seguinte: a Ebony English, escola de inglês com cultura negra, criada em 2008, desenvolveu metodologias de ensino próprio para promover uma viagem ao continente africano através do turismo, gastronomia e do resgate cultural. Recentemente, a instituição se tornou uma EdTech com o lançamento de sua plataforma de inteligência artificial em parceria com a ChatClass, startup que auxilia profissionais a trilharem carreiras de impacto com foco em mobilidade social, o uso de inteligência artificial e ChatGPT. Quais são as novidades que a gente vai aprender, então, com essa plataforma da Ebony English, Thaís? Na verdade, a Ebony já tem trabalhado para otimizar o trabalho mesmo de maneira digital desde antes da pandemia, mas a pandemia acelerou esse processo, eu acho que em diversos campos, né? Então, da nossa parte, sempre houve um desejo já como objetivo de promover essa plataforma digital, porque nós estamos localizados em São Paulo, mas como nós somos pioneiros no ensino de inglês com cultura negra, a gente acabava recebendo muitos contatos Brasil afora, mundo afora, muitas vezes, muitas pessoas brasileiras morando já no exterior, que queriam conhecer o nosso trabalho, mas que tinham dificuldade porque a gente tinha pouca oferta de trabalhos de maneira virtual. Então, a pandemia possibilitou essa otimização da nossa parte. Agora, nós temos uma plataforma digital, então é possível que os alunos aprendam de maneira virtual e que eles contem com diversos recursos que não estavam disponíveis quando eu aprendi inglês, por exemplo, em que era obrigatório que nós estivéssemos ali na sala de aula de maneira presencial. Então, se o trânsito, por exemplo, estivesse muito calor e as pessoas estivessem pegando muito carro e fosse impossível chegar às 7h30, por exemplo, que é o horário do início das aulas, a gente acabava perdendo as aulas. Então, a nossa ideia é fazer com que essas plataformas otimizem o processo de aprendizagem, mas que também os alunos tenham à disposição diversos recursos para que eles aprendam e também mantenham contato com a língua, né? Porque a gente tem muitos alunos também que já aprenderam inglês, mas se não praticam, acabam esquecendo. Agora, nesse foco, né, de escola de inglês com cultura negra, né, como é que se dá essa viagem, como eu destaquei aqui, ao continente africano, pelo turismo, gastronomia e resgate cultural? A Ebony pensa de maneira que, na verdade, todas as pessoas que trabalham na Ebony são pessoas negras, então, dos professores, a gestão, a administração, sócios da Ebony são negros. E a gente sabe, por experiência pessoal, mas também pelo que a gente identifica, né? A Ebony existe há mais de 15 anos, pelo que a gente identifica na relação com os alunos, que muitas vezes essas viagens internacionais, a princípio,
mais também viagens ao continente africano, nem são questões que passam pela nossa cabeça. É muito comum que as famílias negras digam, por exemplo, você precisa ser 2 vezes melhor para conseguir obter a metade do resultado. Então, muitas vezes a gente está tão concentrado em conseguir, por exemplo, falar inglês exclusivamente por uma questão profissional, que a gente sequer pensa que é possível que a gente aprenda inglês para se conectar com outras pessoas, para que a gente consiga falar com pessoas negras, diáspora fora. Então, nosso objetivo, claro, é auxiliar quem precisar do inglês para um crescimento profissional, mas para muito além disso, para que as pessoas consigam se comunicar mundo afora. Então, todos os professores da Ebony têm vivência internacional, tem professores que são especialistas em assuntos diversos, então nós temos professores que são especializados em linguística, um professor, por exemplo, que é especializado em culturas nigerianas, que sempre traz dessas experiências, dessas viagens. Nesse caso, só para as aulas presenciais, a gente faz uns cursos, por exemplo, em que ele compartilha uma parte da gastronomia, ele sempre traz alguma coisa das viagens para compartilhar em sala de aula, mas quando não é possível que os encontros aconteçam de maneira presencial, a gente sempre compartilha o que ele absorveu dessas viagens através de apresentação e muitas vezes através de convidados também. Então, isso é uma coisa que a Ebony já fazia desde antes da pandemia, a gente sempre teve essa preocupação de trazer pessoas negras de diversas partes do mundo para que os alunos se sintam pertencentes ao conhecimento, ao conteúdo que a gente compartilha na sala de aula. Então, a gente traz não só as pessoas, mas também instituições internacionais, para que os alunos não se prendam também a apenas um sotaque, porque muitas vezes a gente aprende exclusivamente com o sotaque estadunidense, e aí chega na hora de fazer uma reunião com uma pessoa indiana, por exemplo, a pessoa trava, ou com uma pessoa britânica, não consegue acompanhar. Então, a gente tem esse objetivo de fazer com que o aluno se sinta pertencente, mas também que ele consiga se desenvolver, se comunicar em diversas situações. Tem mudado esse olhar que você destacou da necessidade do inglês para a gente se comunicar mundo afora? Porque antigamente se falava, "Ó, tem que estudar inglês porque você vai ter um destaque melhor no seu caminho, na sua profissão que você escolher, então você não vai ter oportunidade." E não é, o inglês não é para isso, o inglês é para absolutamente tudo. Tem mudado esse olhar nesse sentido? Sim, tem mudado. A Ebony, inclusive, pensa em cursos de curta duração, voltados para essas mudanças. Então, o inglês não é só para isso, embora a gente saiba que tem muita gente que acaba, principalmente adultos, né? Mas a Ebony também oferece cursos para crianças, que são de curta duração, para adolescentes. E aí, nesses casos, a gente faz esses cursos de curta duração justamente porque a gente entende que o foco dessas pessoas não está exclusivamente na formação para o mercado de trabalho, né? Mas para os adultos às vezes é um pouco mais difícil, mas chegando na Ebony a gente já começa a perceber que tem ali uma preocupação com o mercado, mas também tem uma questão de eu quero viajar. Para pessoas um pouco mais velhas, por exemplo, a gente falou, né, de pessoas de 70 anos. Tem muitas pessoas mais velhas que querem aprender porque os filhos moram no exterior e aí eles querem aprender para visitar os filhos, para passar ali 10 dias e não ficar dependente, porque às vezes o filho está viajando e os pais estão aposentados. A gente faz cursos de curta duração pensando, por exemplo, em viagens ao exterior, mas como é que você se vira, por exemplo, num restaurante, e para se concentrar também nessa ideia de que você não precisa falar como uma pessoa estadunidense, você precisa conseguir se comunicar. Então, o objetivo da Ebony não é fazer com que você tenha um sotaque perfeito, mas o objetivo é fazer com que você desenvolva, que você tenha desenvoltura para se comunicar em diferentes situações, no mercado de trabalho, mas também viajando, passeando, comprando, consumindo, enfim. E entender os diversos sotaques do inglês mundo afora, né? Tem, Sem tem dúvida. cada coisa que é difícil de entender. Eu considero, acho que o jeito de se falar inglês na Austrália, acho que é o mais difícil. Não sei se você considera isso. O sotaque deles é impressionante. Tem muito R, assim, muito bem pronunciado, né? E você se perde, eu acho que é Mas assim. na Escócia também. A Escócia tem, inclusive, termos que não são utilizados em outros lugares do mundo. Então, muitas vezes a pessoa está falando e você pensa, gente, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Mas a gente tem essa preocupação mesmo de trazer atividades diversas para quando o aluno se deparar com essa situação,
para que minimamente ele consiga se preparar, mas quando isso não for possível, para que ele saiba também se comunicar e dizer: olha, não consegui entender, vamos pensar numa outra maneira de chegar numa boa comunicação. Perguntas da audiência por aqui, Thaís. A Daniela Neves quer saber, ela está no YouTube, e ela pergunta assim: a Ebony English faz também algum trabalho no sentido inverso, ou seja, ensinando o português e a cultura negra daqui para tantos africanos e caribenhos que se mudam para o Brasil? Ah, boa pergunta. Esse é um desejo já antigo de um dos sócios da Ebony e tem se Hum. tornado realidade mais recentemente. A gente tem uma professora que está assim, dedicada ao planejamento e à execução dessas aulas. Então, eu convido quem tiver interessado a fazer contato com a gente. Qualquer que seja o curso que a Ebony oferece, a gente sempre oferece uma aula experimental para que a pessoa conheça, entenda se o que ela está buscando realmente está de acordo, né? Se as expectativas estão de acordo com o que a gente promove. Então, é sempre possível fazer uma aula experimental para entender se é aquilo mesmo. E sim, agora já é real oficial, a gente já está fazendo essa atividade, sim. Para quem tem dificuldade com o virtual, tem muita gente que ainda, com tudo que a gente passou na pandemia para cá e a necessidade do virtual, tem gente que não se adaptou. Como é que faz? A gente oferece cursos presenciais também. A gente está sempre desenvolvendo pesquisas, na verdade, para manter contato com os alunos, para entender o que eles preferem. Por exemplo, eu gosto muito desse contato presencial, embora eu entenda que não é necessariamente uma realidade para os meus alunos, né? Então, sempre que a gente está iniciando um curso, a gente faz uma pesquisa com os alunos que já estão na Ebony, com os alunos que estão focados nesse curso, para entender se eles preferem uma forma híbrida. Tem aluno que prefere que seja só virtualmente. No geral, a gente não tem oferecido cursos exclusivamente presenciais, embora isso seja possível, mas nenhum aluno da Ebony fica desamparado. Então, se for uma questão de não estar preparado, não saber exatamente como lidar com plataformas virtuais, o nosso atendimento está sempre preparado para amparar, para fazer reunião, compartilhar tela e falar, olha, faz assim. E a nossa plataforma é bem interativa, então, mesmo quem não está super habituado, consegue sim se desenvolver bem. Doutora Valéria, a Carla Rodrigues está no Facebook, pergunta se tem limite de idade para outros atos da vida civil de um idoso. Não tem. O que precisa ser feito aí na condução da vida de uma pessoa idosa é a família verificar se ela está apta à prática dos atos da vida civil. E se eventualmente a pessoa estiver sofrendo de uma demência senil, de alguma doença neurológica, e essa pessoa não tiver condições, né, de cuidar, de fazer a gestão do próprio patrimônio, fazer uma ação de interdição. Não só para o maior de 70, mas para qualquer familiar seu que padeça de alguma patologia, enfim. Se não houver uma ação de interdição, qualquer pessoa pode continuar fazendo a gestão do próprio patrimônio e dispor deles da forma que bem entender. Como é que faz, Valéria, se um filho é procurador dos próprios pais, eh, e esses pais passarem a ter problemas de saúde, demências, por exemplo, que podem levar a uma interdição? Essa procuração ela perde a validade Perde. porque A existe pessoa, um. sim, É, é. é muito comum isso, Mauro. A pessoa perceber que o pai ou a mãe está ficando senil, ou, enfim, vai lá e faz uma procuração sem data, né? Normalmente a gente coloca as datas na procuração, período de vigência, e usa isso ad eternum para fazer a gestão do patrimônio. Esses atos, eles são nulos, porque aquela pessoa que outorgou os poderes, ela não tem mais capacidade civil. Então, o que a pessoa tem que fazer quando verifica esse adoecimento, né, psíquico, ela tem que promover uma ação de interdição. Isso serve para proteger todo mundo, não só a pessoa que é a titular desse patrimônio, para proteger os filhos e quem eventualmente está fazendo a administração disso. Porque com a ação de interdição, existem algumas obrigações, como a de prestação de contas em juízo, anual, né? Então, a pessoa vai lá, vai prestar contas, isso vai ser fiscalizado, o Ministério Público participa e fica todo mundo garantido. O titular do patrimônio, de que ele não está sendo dissipado,
e a pessoa que está fazendo a administração de que suas contas foram validadas pelo judiciário, né? Que futuramente ela não vai enfrentar aí um questionamento do que ela fez ou que ela deixou de fazer e até uma anulação dos atos praticados. Isso se chama curatela, Isso, exatamente. certo? E quem não o fizer está correndo, tá cometendo uma ilegalidade e está colocando todo mundo em risco. Todo mundo em risco, sim. As alienações colocam em risco a pessoa que está comprando, ainda que esteja de boa fé. É uma temeridade, né? A lei ela está aí para regular as coisas e para trazer segurança jurídica para todo mundo. Então, assim, muita gente tem medo, mas e depois? Gente, é uma ação muito tranquila, sabe? Assim, com um relatório do médico assistente, entra com a ação, pede a curatela provisória, sai um termo de curatela provisória, esse curador já pode praticar todos os atos, obviamente ele vai fazer a prestação de contas, mas assim, tudo dentro do que manda a lei e com segurança jurídica para todo mundo. Um filho, uma filha, enfim, que se torna procurador dos pais, tem que haver uma procuração para cada um, não pode ser uma procuração conjunta dos dois, passando otorgando esses poderes para um filho. Pode, o pai pode nomear os dois, não tem nenhum problema. Ele pode, inclusive, especificar os poderes. Sim. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa que a prática profissional me trouxe, Mal. Quando Uhum. chegar nessa fase de fazer a procuração, é porque algo já não vai bem, Sim. sabe? E aí, assim, ao invés de fazer a procuração, faz a interdição, deixa tudo certinho. Denise, o Eduardo Mota está no Instagram. Que tipo de instituição está apta a receber doações que podem ser deduzidas no imposto de renda? Aí ele pergunta: posso escolher para quem doar? Pode sim, pode escolher, né, a instituição, né? Tem a parte aí das doações para a parte de idosos, de crianças, né? Da parte também do PRONAS, né? Que é saúde mental, saúde da pessoa, para fins da parte esportiva. Então, ele pode direcionar sim para quem vai fazer essa doação. Então, ele pergunta que tipo de instituição está apta a receber as doações, se ele pode escolher. Ele pode escolher, mas os tipos de instituição, então? Tem a parte dos adolescentes, das crianças, né? Dos idosos, no projetos esportivos, né? E na parte aí de apoio e atenção da saúde de pessoas, né? Com deficiência. Então, ele pode escolher o tipo, né? Sim. Quando a pessoa se esquece numa informação de que ela teria direito a deduções no imposto de renda, é, e ela declara, e os anos passam e ela depois percebe que ela se esqueceu desse ponto, ela pode ir lá pedir isso ou já passou do momento e não tem mais o que. Ela pagou imposto a mais, por Exato. exemplo, porque ela se esqueceu de que ela poderia deduzir, ela pode cobrar isso depois? Por exemplo, se ela fizer na completa, né? Vamos supor, e ela lembrou que ou faltou uma nota. Ela pode ir lá retificar até 30 dias, você pode modificar entre a completa e a simplificada. Depois dos 30 dias, você tem que continuar na que você fez a entrega. Se eu entreguei no modo completo, posso ir lá incluir, né? Posso fazer essa alteração, mas eu não posso mudar o tipo de declaração. Vamos supor que, de repente, você entregou na simplificada, mas a completa, por causa de uma dedução, ela melhorou, mas aí, passando por certo tempo, você não pode alterar. Não, sim, até aí tudo bem, mas vamos supor que ela esqueceu de alguma informação e ela tinha que pagar um imposto sobre isso. Ela vai ter que pagar esse imposto depois, vai ter que fazer o ajuste e a multa referente sobre essa parte que ela esqueceu de declarar. Mas se ela pagou algo a mais, que ela poderia ter deduzido, era esse Uma nota entendimento. podia ter ajudado, né? Ela Tá. pode sim alterar, mas é bom, através do ViaGov, ela fazer um chat primeiro com a Receita, né? Se passar muito tempo, né? Agora, se estiver aí dentro do ano, até chegar a próxima declaração dentro do ano aí, ela pode sim fazer alteração. Mas, se passar muito tempo,
o viável é fazer um chat com a Receita Federal através do Gov e verificar mesmo, né, sobre a nota ou a dedução que esqueceu. Um chat com a Receita através do gov.br. Esse é o Isso. caminho. Tá bom. Esse for muito tempo. Sim, se tiver muito tempo. Bom, gente, vamos Isso. colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. O nosso tempo está esgotado, temos aqui alguns segundinhos. Denise, seus canais bem rapidinho, sua despedida. 5 segundos. Obrigada aí pela oportunidade, né? Posso passar o telefone de contato Sim, do seus canais. WhatsApp? É o DDD 11 95722 5861. Além de pessoa física, também trabalho com pessoa jurídica, né? Trabalho também a Takes Recovery, gestão tributária, na área de recuperação de crédito. E Takes Recovery também no Instagram Sim. e pela minha página oficial no site. Doutora Valéria, 5 segundos, despedida e os canais. Obrigada, é uma alegria estar sempre aqui com vocês, o tempo sempre voa. Meu telefone fixo, 11 3798 8664, Instagram, Valéria Calente Advogada. Muito obrigada. Thaís, despedida, seus canais. Bom, eu vou deixar a página do Instagram da Ebony, que é Ebony English School, e quem precisar falar com a gente por e-mail, pode acessar o nosso site também, mas o nosso e-mail é atendimento@ebonyenglish.com.br. Muito obrigado pela presença de vocês nessa edição de início de semana, segunda-feira aqui do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente a doutora Valéria Calente, advogada, jornalista. Ela integra as comissões de Direito Médico, Direito das Famílias e Direito Internacional da OAB São Paulo, subseção Santo Amaro. Thaís Sena, pedagoga e professora de inglês, coordenadora pedagógica da Ebony English e representante do grupo de pesquisa Larouillet, voltado a culturas infantis e pedagogias descolonizadoras. Também a Denise Alves, contadora. Muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí sempre do outro lado, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você ouvinte, você espectador. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão noturna pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista. Para você que vai continuar aqui na 365, na companhia agora do Lucas Neto, muita informação bacana nesse início de tarde. Lucas, bom programa para você e uma boa tarde para toda a audiência. Tchau, até amanhã.